Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aparecendo aqui, gente, eu vim de cara limpa mesmo, o cabelo tá bagunçado, tô aqui na minha recuperação da minha cirurgia, então estou, assim, zero disposta, mas decidi vir aqui gravar esse vídeo pra falar com vocês um pouquinho sobre o que tá acontecendo comigo, como foi meus últimos dias, compartilhar com vocês a minha experiência. Peço que vocês tenham empatia comigo, porque eu realmente estou vivendo um momento difícil, é um processo, né, um processo que eu estou vivenciando. Então tem dias que eu tô super bem, hoje eu tô bem, ontem eu estava bem mal, então cada dia é um dia, né? Então vou começar do começo contando a história pra vocês. No dia 14 de novembro, então tem pouco mais de um mês, eu fiz um teste, assim, por desencargo de consciência, despretensiosamente. Fui fazer um teste de gravidez de farmácia. E, curiosamente, o meu teste deu positivo. E os 2 risquinhos lá, gente, fiquei em choque, chocada. No primeiro momento, os sentimentos que eu senti foram um pouco de medo, um pouco não, bastante medo, muito medo. Tô olhando pra baixo, porque eu anotei muitas coisas aqui pra não me perder. Eu fiquei muito angustiada, fiquei assim, desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, pra quem não sabe, eu já tenho um filho. Então seria mais um filho. Eu tô no momento da minha vida que eu tô terminando minha faculdade, então ainda não concluí. Então me deu um leve desespero, assim, quando eu vi aquele positivo. Não só por isso, mas também pela minha primeira experiência com a gestação, que foi muito difícil, gente. A minha gestação em si, eu passei toda saudável e tudo. Mas por conta de problemas com o pai do meu filho, que eu tive, gente, passei cada perrengue. Fui abandonada no meio da gestação. Passei por cada humilhação, cada situação. Então, tipo, isso em mim gerou um trauma. Eu já estou há uns 3 anos, mais ou menos, em um processo terapêutico pra fazer terapia, pra trabalhar essas questões, né? Eu já tinha trabalhado com bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, quem teve uma gestação traumática, gente, quando você vê um positivo assim, sem estar ali esperando, você fica bem desesperada. Foram muitos gatilhos naquele momento. Então, eu fiquei bem assim, bem mal por conta disso, mas, né, segui a vida. Fiquei surpresa pro pai e criança, não fiz, gente. Eu simplesmente liguei pro pai e falei, então, eu tô grávida. E, na verdade, eu liguei, eu não consegui falar, porque eu estava chorando muito. Eu falei, vou te mandar uma foto. Aí eu mandei a foto lá do teste. Aí ele viu, me ligou de volta, mas assim, eu não tava conseguindo falar. Ele achou que era brincadeira no começo, mas eu tava tão desesperada que ele entendeu que não era. Então a gente começou bem desesperado nesse momento. Conforme isso foi de tarde, né? À noite, depois da minha aula, ele foi me buscar. E a gente conversou bastante, a gente falou sobre tudo isso. A preocupação dele era mais essa parte financeira, como é que ia ser, onde a gente ia morar, como é que... Essa parte, né, que geralmente os homens pensam. E a minha preocupação era todo o resto. Paulo Jesus, eu já sei, ele não tem filhos, né, então ele não sabe onde ele tá se metendo. Quem tem filho sabe como é, que não é fácil. Mas a gente conversou bastante, a gente se tranquilizou um ao outro. E tipo, a gente saiu daquela situação de desespero de desespero, assim, o que eu vou fazer da minha vida, pra um ponto, assim, de... Ai, o que a gente tem que fazer agora? Vamos fazer... Então a gente já tava, assim, numa fase de muitos planejamentos. A gente começou a planejar várias coisas, né? Fazer listas e já planejar como ia ser o chá revelação. Então a gente já tinha planejado bastante coisas, né? A gente já tava naquela... A gente foi passando daquela fase inicial de desespero que a gente tava. Falamos para os nossos familiares, falamos com alguns amigos. Eu tenho alguns amigos boca de sacola que espalharam um pouco, né? Então, tipo assim, muitas pessoas já sabiam. Eu tava, depois que passou o desespero, eu fiquei bem feliz, bem animada. Eu tenho um filho, a gente ficou sonhando muito em ter uma menina, a gente já tinha escolhido o nome, já tinha pensado em várias coisas. E uma coisa que eu sei, gente, depois disso tudo, é que o parceiro que você tem faz toda a diferença. Porque a minha primeira experiência foi horrível, porque ao invés de ter algum parceiro ali, alguém pra estar comigo, foi totalmente ao contrário. Eu me sentia totalmente sozinha. Por mais que eu tinha amigos e familiares que me apoiaram muito nesse momento, mas quando você tá passando por gestação, você quer o apoio do seu parceiro que fez a criança com você, né? Você não quer que a sua mãe te ajude, você quer estar ali com a pessoa que fez a criança com você, né? E quando você não tem, é muito ruim, é muito frustrante. É desesperador, vou dizer. E nessa segunda experiência minha já tava sendo totalmente diferente. O meu namorado, ele foi incrível, gente. Esses dias ele me apoiou em tudo, me ajudou, esteve ao meu lado, falou, não, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta. E a gente tava nessa vibe, assim, de vamos planejar, vamos fazer. Ele participou da primeira consulta do pré-natal, tudo. Ele estava participando, então tava já sendo uma experiência totalmente diferente pra mim. Até que a gente foi fazer o primeiro ultrassom no dia 30 de novembro. Porque tem que esperar um tempo, né, pro bebê desenvolver e você fazer a ultrassom. Então a gente tava cheio de expectativa pra ouvir o coraçãozinho do bebê, pra ver como é que estava tudo bem, porque sempre fica aquela apreensão, né, aquele sentimento de, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Será que não tá? Então a gente tava com essa expectativa de ficar tudo bem, e a gente vai fazer esse primeiro ultrassom e tivemos a primeira rasteira, que foi quando o médico foi olhar,
Ele falou que não tava conseguindo ver nada e que provavelmente o embrião não teria se desenvolvido. Então já foi horrível, gente, aquele momento. No primeiro momento eu fiquei assim, anestesiada. Tipo, tudo bem, entendi. Depois que eu saí do consultório, que tipo assim, parece que caiu a ficha, aí eu comecei a chorar, ficar muito mal, eu fiquei muito mal esse dia, gente. Eu não consegui nem trabalhar, eu falei com a Graça, cara, que é minha chefe, eu não consigo trabalhar hoje, eu tô muito mal, fiquei péssima, gente, péssima mesmo. Fiquei muito mal. Então já foi muito difícil passar por esse primeiro momento. E aí a gente começou a nossa saga em busca de atendimento. Como eu tinha plano de saúde, não tenho mais, então a gente estava dependendo da rede pública. Então o médico orientou que a gente procurasse o hospital, né, pra gente ver qual procedimento o médico ia indicar. E a gente foi primeiro no hospital materno-infantil aqui de Brasília. Ficamos lá 10 horas, gente, 10 horas. E a gente conseguiu só fazer um exame de sangue e o médico me mandou de volta pra casa e falou, hoje a gente não faz mais esse procedimento, você vai ter que esperar pra amanhã. Então, pra você não dormir aqui, eu vou te mandar pra casa, amanhã você procura rede pública, né? Procura o hospital novamente. E aí eu quis ir no hospital mais próximo da minha casa. E a gente foi no hospital da Santa Maria. Aí a gente foi mais uma saga de pegar a ficha, de fazer a triagem, esperar um dia inteiro pra ser atendida. Nesse meio tempo a gente foi fazendo outras coisas, né? Porque a gente sabia que ia demorar. E quando a gente voltou no médico e foi chamada pra consulta, o médico viu meus exames e tudo, e ele me falou assim... E eu já tava assim, cara, eu já tinha sofrido, já tinha ficado muito mal no dia anterior. No dia seguinte, que era sexta-feira, eu só queria, assim, resolver aquela situação pra seguir minha vida, porque eu tava pensando, dezembro é um mês muito corrido na minha área, então eu preciso estar bem, eu queria resolver isso quanto antes. Mas aí o médico me pediu o quê? Mais uma semana. Porque ele falou, às vezes pode não ter aparecido porque estava muito recente. Mas assim, eu sou muito curiosa, né? Eu vou lá no Google. Fui no Google e pesquisei bastante coisas, e pelo tamanho do saco gestacional, provavelmente realmente não ia ter desenvolvimento de neném ali mesmo. Porém, ele quis esperar, eu falei, não, tudo bem. E ele me pediu pra ficar mais quieta, me passou um progesterona pra eu usar. E foi assim que eu fiz. Fiquei mais quietinha na minha, continuei trabalhando, mas não dirigia, não pegava peso, não fazia nada de esforço. E porque meu trabalho é sentado, então é mais tranquilo. E usando a medicação que ele me passou. Beleza. Passamos esses dias e o médico ainda me falou assim, gente. Eu e meu namorado, a gente fica zoando, porque falou assim, olha, o pensamento positivo atrai coisas boas. Tipo assim, no sentido que eu sei que ele tava querendo ser positivo, porque dá alguma esperança pra gente. Então eu marquei a ultrassom pra uma semana depois, fomos pra casa, seguimos nossa vida. Até que na quinta-feira, que foi dia 6/12, que foi na quinta-feira, aí eu estava ali, ó, normalmente no meu dia de trabalho, tinha almoçado, fui atender a minha cliente de 1 hora, comecei a fazer, fiz o design, comecei a tirar os pelos, eu comecei a sentir uma cólica. Só que durante a minha gestação nesse período, eu sentia cólicas assim, constantemente, só que era uma cólica que vinha e ia embora. Só que essa não foi embora, e ela foi ficando. Só que eu falei, eu aguento mais. Só que chegou um momento, eu pedi licença. Eu falei, já foi um dia também que eu não tava me sentindo muito bem, tava me sentindo assim meio, sabe, desanimada. Mas eu achei que fosse porque eu estava triste realmente com essa situação, gente. Eu só chorava, minha vida era chorar. E assim, eu comecei a sentir essa dor, e essa dor foi aumentando, eu tive que pedir licença. E eu comecei a passar mal muito, senti muita dor. E não era uma dor que vinha e passava, era uma dor constante, assim, uma cólica muito forte. Aí a Graça tava na rua e eu liguei pra ela. A Dani já tinha falado com ela, que eu tava passando mal, que eu comentei com ela. E aí a Graça veio, me buscou e a gente foi pro hospital. E eu tava... Grávida tem que andar com os documentos, né? Ultrassom, tudo, cartão de gestante. E eu não estava com nada, gente. Eu tive que ligar pro meu pai pra ele vir me deixar as minhas coisas. Isso era 1 da tarde. Eu liguei pro Felipe, pro meu namorado, e falei que tava passando mal e tudo, que eu tava indo pro hospital. Ele tava trabalhando, tinha que terminar algumas coisas lá pra ir me encontrar. E a Graça ficou comigo até lá. Gente, a dor. Que dor que eu senti. E eu fiquei com aquela dor agoniada. Recebi uma pulseira amarela, graças a Deus. E assim, meu atendimento foi até mais rápido. Aí, beleza. Quando finalmente fui atendida, aí eu fui lá falar com o médico, aí ele falou, você vai ter que fazer uma nova ultrassom. Porque meu pai trouxe minhas coisas e esqueceu de trazer meu ultrassom. E aí, beleza. Aí eu, não, tudo bem, vamos fazer um ultrassom. Aí eu fui marcar no hospital, só tinha vaga pra 10 horas da noite. E tipo, era bem cedo ainda, eram umas 3 horas. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que... umas 3, 4 horas, eu vou ter que arrumar um lugar pra fazer. Aí tem um médico que ele já é conhecido nosso, que ele sempre faz os ultrassons. E a gente foi lá nele, conseguiu falar com ele, rapidão, ele ajudou a gente. E eu nessa agonia, nessa dor, chorando. Ai, gente, foi péssimo esses dias. Eu já não tenho mais nem lágrima pra chorar. E aí a gente foi. Aí quando ele foi fazer a ultrassom, ele notou que eu estava sentindo um desconforto na hora que ele ia fazer o exame, principalmente quando ele ia pro lado esquerdo. Era um exame transvaginal, sabe? E ele me falou que isso não era normal. E eu fiquei assim, sério, não é normal?
E aí ele falou que não. E aí ele foi olhar melhor, né, averiguar, e ele viu que tinha presença de líquido ali, algo parecido com um saco gestacional na minha trompa esquerda. E ele falou, volta no hospital, vai fazer o exame lá e mostra lá pra eles. Então aí eu fui. Voltei pro hospital da Santa Maria, fui fazer essa ultrassom, tava marcado à noite, né, que só tinha vaga à noite. Então a gente voltou à noite, fomos fazer essa ultrassom, e aí eu comentei com o ultrassonografista, né, sobre isso, o médico. E aí ele falou que realmente, que tinha alguma coisa ali suspeita. Porque tinha a presença de líquido ali na região, e ele achou bem suspeito. E ele falou, tem uma grande possibilidade de, além da gestação, que eu estava no útero, né, que tipo, já tinha sido comprovado que realmente não tinha desenvolvido embrião, ainda tem uma gestação nas minhas trompas, porque eu sou bem sortuda, né? Então, tive essa primeira suspeita, eu falei, cara, como assim? Qual a chance disso acontecer? Eu fui ainda pesquisar, é bem raro, gente. Aí eu voltei na médica pra mostrar meu exame. A médica que me atendeu, gente, ela tava assim, um deboche, assim, sabe quando a pessoa tá tipo, não é. E assim, eu já sentia a dor. Já tinha feito o exame de imagem. Na minha cabeça, já tava meio óbvio que eu estava com essa condição de gestação nas trompas, né, uma gestação tubária, né, que eles falam. E aí, ela falou pra mim, eu acho que não é. Tem um líquido ali, realmente, mas eu acho que não é. Eu acho que não tem essa possibilidade. E eu fiquei assim, mas eu tô sentindo dor, que tipo assim, a minha dor já tinha amenizado naquele momento. Eu falei, cara, tô sentindo dor, A gente fez o exame de imagem, o ultrassonografista falou que tem essa possibilidade. Ela, não, mas eu acho que não. Ela sabia de tudo. E, cara, naquele momento eu já tava assim, sabe aquele sentimento que eu queria só resolver? E aí ela ainda me falou assim, que eu tinha que fazer um exame de sangue, de beta-HCG, pra ver se realmente tinha aumentado. Vou fazer o beta e voltar com o resultado daqui a 2 dias. Tipo, eu tinha sentido dor naquele dia. E, gente, a gestação ectópica é uma gestação de alto risco. Imagina que a trompa, a tuba uterina, ela é super fina. Ela é muito fininha, muito pequena. Quando tem um desenvolvimento gestacional, e pelas contas eu já estaria com 8 semanas, tem uma chance muito grande daquela trompa, daquela tuba romper, causar uma hemorragia, em alguns casos até morte. E aí ela me mandou ir pra casa. Bem linda, e ela foi super grossa comigo, gente. E ela me mandou ir pra casa e voltar daqui a 2 dias quando o resultado do exame saísse. Véi, eu comecei a chorar na cara dela. Porque eu não aguentei, cara. Eu já tava assim, esgotada por conta de tudo que eu tinha vivido, né? Da questão de a gente já tinha perdido um bebê. E agora veio essa outra gestação nessa condição e com todos esses riscos que ela não me informou, mas que eu já tinha pesquisado e sabia. E ela não fez questão nenhuma e me mandou pra casa e voltar 2 dias. Aí eu fiquei, velho, não acredito. Aí a gente ainda procurou um laboratório que fizesse, que realmente do hospital ia demorar mais pra sair. Mas a gente ainda foi em busca de um laboratório pra conseguir fazer esse exame de forma particular. Só que a gente saiu de lá, já era meia-noite. Então não tinha como. Aí eu falei pro Felipe, amanhã a gente vai dormir, vamos pra casa. A gente tava morrendo de fome, a gente não tinha comido, a gente só passou a tarde toda no hospital. Eu só tinha almoçado. E aí a gente vai amanhã cedo e faz o exame no Sabin. Porque o resultado vai sair antes e a gente vai poder ir antes, comprovar e já resolver isso. E assim a gente fez, gente. E já tinha dias que eu não tava dormindo direito. Depois que eu descobri que eu tinha perdido o neném, meu sono ele foi com Deus, né? Tô tentando manter a calma pra não chorar. Então a gente passou por aquele momento já. Então a gente já dormiu, veio pra casa, jantou, isso super tarde. Dormimos super tarde, né? Fomos tomar banho, a gente foi dormir e já era mais de 1 hora da manhã. E fomos acordar bem cedo, tipo umas 6 e pouco, pra gente ser um dos primeiros a chegar no Sabin, pra pegar a primeira coleta, pra esse resultado sair logo. E aí a gente foi, fez o exame, fez a coleta lá e o moço falou que ia sair de tarde, né? No final da tarde, lá pras 4 horas. Eu falei, melhor do que no hospital, que ia demorar 2 dias pra sair, né? Então aí a gente pegou, fomos lá no hospital, o Felipe tinha algumas coisas do trabalho pra resolver, eu fui com ele, fiquei lá pra não ficar só aqui em casa, porque, tipo assim, ó, quando a gente tá passando por um momento assim, a gente quer estar perto do nosso parceiro, né? Ainda mais uma coisa que envolve gestação e, tipo, ele foi incrível, ele ficou do meu lado quando precisou, tipo, ir pro hospital, ele largou tudo pra ficar comigo. Então isso pra mim foi incrível, me ajudou muito, eu acho que eu tô melhor esses dias por conta disso, porque eu tive muito apoio, não só dele também, mas da minha família. Então a gente foi, quando foi 1 hora da tarde, saiu o resultado. Eu falei, cara, quando eu abri o meu beta, que tava, tipo assim, o primeiro deu 2 e pouquinho, esse que já tinha passado 15 dias só, já tava em 24 mil. Então, realmente tinha uma gestação ali. Tava acontecendo, gente. E a condição que eu tive, né, é uma gestação heterotópica, que é quando a gente tem uma gestação tópica, que é a do útero, e uma gestação ectópica. A gestação ectópica, ela pode acontecer, é uma gestação que é fora do útero,
pode ser nas trompas, no ovário. Eu vi que tem até no abdômen, cicatriz cesárea, no colo do útero. Pode ter em outras regiões, sabe? Mas a minha, no caso, foi nas tubas uterinas. Em alguns casos, a gestação do útero, ela pode sim acontecer normalmente. Fazem a cirurgia, retiram ali, e a do útero continua. Eu vi alguns casos quando pesquisei de artigos científicos. Porém, no meu caso, a gestação do útero também não tinha se desenvolvido. Então, não teria como mesmo seguir com nenhuma gestação, porque já era inviável, sabe? E a gente voltou pro hospital, fizemos lá a nossa ficha, ficamos lá mais um dia inteiro, uma tarde inteira no hospital. E aí eu consegui ser atendida. Quando eu fui levar os exames, né, pro médico que me atendeu, ele falou, nossa, porque ele já tinha me atendido antes, né? No dia anterior, ele falou, nossa, tu ainda tá aqui? Aí eu, pois é, ainda tô aqui. Aí ele foi olhar meus exames. E ele ficou assim, um pouco levemente perplexo, porque eu acho que ele era um senhorzinho, assim, mais velho. E eu acho que ele ficou, meu Deus, que é isso? Que é um caso realmente muito raro. Não é um caso comum disso acontecer. E aí ele passou por outra médica. Aí a outra médica veio, conversou comigo. Ela me explicou exatamente aquilo que eu já tinha pesquisado, do que era gestação ectópica, heterotópica, qual seria o procedimento. Então aí ela me explicou que a gente ia fazer uma laparostomia, acho que esse é o nome da cirurgia. Ia ser uma incisão, eles iam aproveitar a minha cesárea, já que eu já tinha uma cesárea, né? Eles iam aproveitar a minha cesárea e ia fazer a remoção da minha tuba, da tuba, né? Não, ou seja, eu perdi uma tuba. Então eles iam remover, me explicou do risco, falou que era muito arriscado, que eu precisava ficar internada pra ser operada, porque era muito arriscado eu continuar, porque já estava bem avançado e poderia romper, eu poderia morrer. Basicamente foi isso que ela disse. E, gente, quando ela falou que eu teria que operar, já começou a me dar um desespero, porque na minha cabeça eu ia morrer. Eu ia fazer a cirurgia, eu ia morrer, e só ficava pensando nisso. Eu comecei a falar pro Felipe, amor, eu tô com medo de morrer, não sei o quê. E eu só chorava. Só chorava. E pra mim o pior momento foi quando ela falou que ele não vai poder ficar com você. Que não sei exatamente porquê, mas quem vai fazer uma cirurgia assim não pode ficar com acompanhante, que pra mim, na minha cabeça, não faz sentido. Porque eu já tava passando por a dor de perder, não uma, mas 2 crianças, e eu ainda ia estar sozinha. Então, a moça me levou pra tomar banho, pegou minhas roupas, tirou minhas coisas tudo, brinco, colar, né, eu não pude ficar com nada e nem com meu celular. Aí a moça veio me buscar na cadeira de roda, me levou, e eu vendo o Felipe ficando lá, e eu, ai, gente... Começou a me dar uma coisa ruim, que se aquele meu sentimento de que eu ia morrer já tava. Depois disso eu falei, nossa, eu vou morrer sozinha ainda. E aí eu fui pro quarto esperar, e eu só chorava. Eu fui chorando, deitei chorando, no quarto que eu tava ainda tinha outras pessoas, mas gente, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu fiquei chorando, eu falava, não, agora eu preciso me controlar, preciso me recompor. E daqui a pouco vinha o Pedro na minha cabeça, vinha o medo de morrer. Eu falei, meu Deus, com quem que o Pedro vai ficar, como é que vai ser? E eu fiquei desesperada. E tinha como eu me comunicar só por telefone. E a médica tinha falado que talvez eu fosse operada naquela noite. Mas aí o outro médico veio falar comigo, né? O cirurgião. E aí ele falou que não seria naquela noite, que eu teria que esperar. Que provavelmente pela manhã, do outro dia. E assim, eu já tava de jejum, né? Já não tava comendo, já não tava bebendo. E ele me deixou de jejum de novo. Então eu fiquei de jejum, com fome, sozinha, com frio, que lá era muito frio. Chorando, gente. Eu tava assim, eu não tava bebendo água, eu estava só chorando. Acho que eu me desidratei, gastei todos os líquidos do meu corpo. E aí eu liguei pro Felipe pra avisar, ele tava lá querendo me esperar, ia voltar lá pra ficar comigo, mas eu falei, não precisa vir, porque você vai me operar amanhã. E eu já tava assim. Eu tava bem cansada, bem exausta desses dias, graças a Deus eu consegui dormir, porque eu tava muito cansada. Então eu dormi a noite toda, acordei e fiquei naquela ansiedade pra esperar a troca de plantão pro médico vir e me dar alguma resposta, né? Aí trocou o plantão e o médico veio falar comigo. Gente, que médico incrível. Ele veio, me explicou tudo certinho, me acalmou, falou que ia ficar tudo bem. E o médico me falou, olha, provavelmente vamos te operar de manhã. E eu, ai, graças a Deus. Ao mesmo tempo que eu tava com vontade de ser operada, eu tava com medo, né? Que assim, aquele medo de morrer que eu estava. Aí teve uma emergência, e aí a minha operação foi adiada. Então eles foram fazer outra, não sei se foi uma cesárea, não sei qual o procedimento que eles foram fazer, mas eles fizeram outro. Aí, quando foi 1h da tarde, meio de 40 mais ou menos, eles me chamaram pra ir operar. Gente, eu nem sei dizer o que eu senti naquele momento. Ao mesmo tempo eu tava com um alívio, eu estava feliz por estar começando o fim daquele ciclo, né, que já tava bem desgastante. E assim, ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo. Era essa a palavra. E aí eles me levaram lá pro centro cirúrgico. Gente, o centro cirúrgico é um lugar assim, muito estranho. Não é que seja estranho, mas ele dá uma sensação de medo. Dá um medo de morrer, é exatamente isso. E aí eu fui pra lá, eles tiraram minha roupa,
colocaram um negócio aqui pra medir meus batimentos. Eu tava com acesso já, colocaram, né, soro, sei lá, que eles colocam. Colocaram todos aqueles aparelhos que eles usam, né, durante a cirurgia. E eu vendo meu coração lá na maquininha. Meu coração tava 140, 150. Tava batendo muito acelerado, eu tava muito nervosa. E eu tava me tremendo assim, ó, literalmente. Eu não conseguia ter controle no meu corpo, eu tava me tremendo, me tremendo, me tremendo. E a técnica, as enfermeiras conversando comigo, e eu tipo assim, eu chorando, me tremendo, e eu, calma, eu preciso ficar calma, eu preciso ficar calma. Mas, gente, foi horrível essa sensação, assim. Enquanto isso, eles vão arrumando lá o ambiente, né? Os paramentos, pegando tudo, que é tudo bem esterilizado, bem certinho. E eu lá morrendo. E cada coisa que eles faziam, eu ficava assim, mais nervosa, meu coração acelerava. E eu, meu Deus, eu preciso ficar calma. E até que veio o momento da anestesia, que é o momento que eu tinha mais medo. Porque assim, eu já fiz uma cesárea, só que na cesárea, a anestesia pra mim foi um alívio. Porque eu estava dilatando, então eu estava com muita dor. E aí, quando ele veio com a anestesia, pra mim foi uma sensação de alívio que eu senti, eu nem senti dor. E agora, dessa vez, eu não tava sentindo nada. Eu tava assim, meu Deus. E todo tempo assim, eu falando com Deus, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso ficar calma, minha calma, vai ficar tudo bem, tranquilo no meu coração, tudo isso acontece segundo a tua vontade. E aí ela veio pra fazer anestesia, ela me segurou assim, olhou bem nos meus olhos, fez um monte de perguntas, falou como é que eu tinha que ficar, que era assim, meio curvada, um negócio assim, pra acertar, porque cada milímetro, se errar 1 milímetro ali, você corre o risco de ficar paraplégica, né? Então, eu falei, não, eu preciso ficar calma. Graças a Deus eu consegui controlar a minha tremedeira e ficar quietinha na hora da anestesia. E aí ela anestesiou, gente, é uma sensação muito estranha. Aí ela me anestesiou e me deitou. Na hora que ela me deitou, eles começaram a me limpar assim, minhas pernas e tudo. E aí ela falou, você vai sentir seu corpo, suas pernas formigando. E eu comecei a sentir, gente, era muito estranho. Porque ela ia passando assim a mão pra limpar e tudo. E eu sentia ao mesmo tempo, eu não sentia, era um negócio muito estranho. E aí, eles falam que durante toda a cirurgia eu estive acordada. Mas, gente, eu fiquei tão grossa com a anestesia, eu não lembro de nada. Nada, nada. Assim, eu lembro do momento que eles estavam me limpando e tudo. E eu, assim, muito nervosa. E aí eles colocaram aquele pano, assim, no meio. E aí daquilo ali eu não lembro mais. Mas eu tava acordada. Eu só lembro de quando eles falaram que tiraram, eu pedi pra ver a trompa, né? E eu não sei se eu vi ou se é um delírio na minha cabeça. Mas eu acho que eu vi, eles me mostraram. E aí eu lembro... Depois eu me lembro deles me transferindo da maca cirúrgica pra outra maca. E aí, tipo, eu fechei o olho depois daquilo. E eu não lembro mais de nada, gente. É assustador, porque, tipo assim, tem um buraco na minha vida nesse período. Então, a minha cirurgia demorou pouco. Deve ter terminado antes de 2 horas. E aí eu fui pra recuperação. Da recuperação eu apaguei. E eu fui acordar, era 6 horas da tarde. E eu acordei, gente, porque eu tava sentindo uma dor muito forte na região de onde foi a cirurgia. A minha cicatriz, nossa, gente, pegava fogo, assim, uma queimação, parecia que tinha tacado fogo em mim. E eu comecei a sentir essa dor, porque a anestesia começou a sair primeiro na parte de cima, né? E aí as minhas pernas, eu não estava sentindo meu pé, minhas pernas, mas a dor eu tava sentindo. E eu lembro que eu tava tomando soro e tudo. E eu até falei com a enfermeira lá, muito querida, sabe? Que tava lá. E eu perguntei que horas eram, ela me falou que eram, acho que umas 6 horas da tarde. E eu falei, meu Deus, eu dormi esse tempo todo. E, sério, pra mim, na minha mente, eu só fechei o olho e abri. E nesse período, se passaram quase 5 horas, né? E aí, a querida, eu falei que tava sentindo muita dor, ela... Não lembro se ela fez alguma coisa e tudo. Só que aí, ela tava me perguntando se eu tava conseguindo mexer. E eu tava conseguindo mexer minhas pernas sim, mas eu não estava conseguindo levantar minhas pernas. E aí, veio o pessoal que ia me levar pro quarto, né? Que eu saí da recuperação e ia me levar pro quarto. E aí a maca que eu estava era assim, e a outra maca era essa. E assim, gente, eu estava dopada, loucura de anestesia, não estava raciocinando bem, sentindo muita dor, e eu não estava sentindo minhas pernas, não estava com movimento. A querida me levantou de uma vez, e dói. Qualquer movimento que você faz quando você tá com cirurgia, ainda mais esse movimento assim de sentar, gente, muito. E ela praticamente me jogou assim na maca, e eu fiquei assim, velho, e eu não tava nem com força pra falar nada. E uma coisa que eu acho super errada é, tipo assim, quando você sai da cirurgia, nesse período de recuperação, eles não deixam você ter acompanhante. Que é o momento que você tá mais vulnerável ali a ser maltratada, a ser... Gente, sério, do jeito que eu tava ali, a pessoa poderia fazer o que quisesse comigo, que eu não ia nem saber. E naquele momento que eu estava vulnerável, não tinha um acompanhante lúcido pra me defender, pra me proteger ali naquele momento. Você fica simplesmente largada lá, aos cuidados de uma pessoa que você não conhece. Fui transferida para o quarto. E eu seguia aqui, chorando. Seguia chorando. Tinha uma moça lá do lado. Ela tava com o celular e eu pedi o celular dela emprestado pra ligar pro Felipe. E aí eu liguei.
e pedi, falei pra ele vir, ele tava vindo a caminho, tava só esperando meu pai, porque ele tinha que me entregar algumas coisas pra... Meu pai tinha que entregar algumas coisas pro Felipe trazer pra mim, né? Que ele veio me acompanhar, gente. E nessa eu chorando de dor. Uma dor, gente, sério. Que eu achei que ia ser igual a cesárea, porque na cesárea eu não senti dor. Tem gente que sente, mas eu não senti. Então, eu senti muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu tava assim, não só estava sentindo dor, como eu estava assim, desorientada. Não sei se era por conta da dor, da anestesia. E aí eu pedi pra moça, ela me trouxe um tramal. E aí eu tomei na veia, foi o que deu uma aliviada. Mas deu uma aliviada, só que continuou doendo. Então tive que tomar algumas doses de tramal até eu ficar sem dor. E aí começou a luta, gente. Nossa, esse período de pós-cirúrgico é horrível, horrível, horrível. Eu fiquei assim, levemente depressiva nesses dias. Eu já tava mal, já vinha assim mal, chorando, sofrendo. E nesse dia, então, pra mim foi o pior dia de todos. E aí eu fui, quando foi umas 9 horas, eu fui tentar comer alguma coisa, porque eu já estava assim há mais de 24 horas, sem comer e sem beber nada. E aí, quando eu fui comer, passei mal, vomitei. E eu tava acamada, gente. Eu vomitar doía, porque força a parte da barriga. Nossa, aí eu chorava mais. Foi desesperador esse momento. E o Felipe preocupado, querendo que eu comesse. E eu falei, amor, não consigo. Não consigo comer, não consigo beber. Tava super enjoada. A enfermeira querida veio e me deu um remédio pra enjoo, que me ajudou. Eu sei que naquela noite eu não comi nada. Eu fui... Aí quando foi de manhã, no dia seguinte, eu fui... Eu tava com muita vontade de fazer xixi. Muita vontade mesmo, gente. Sabe quando tá super apertada? Só que eu tava operada. Eu tinha duas opções, fazer na fralda, que eu estava de fralda ainda, né? A humilhação começou aí. Que eu estava de fralda, você sai da cirurgia de fralda. Ou tinha a opção também de ir ao banheiro. A opção 1 parecia mais viável, porque eu não ia precisar levantar, não ia sentir dor. Eu ia ficar só lá sentada. E, gente, eu tentei. Eu me concentrei. Eu fiz, assim, de tudo pra fazer o xixi deitada, mas eu não consegui. Eu não consegui relaxar, não sei se foi a dor, não sei o que foi, mas eu não consegui. E aí, tomei a decisão de ir ao banheiro. Aí lá vai o Felipe me ajudar a levantar. Eu estava deitada, já tinha muitas horas. E aí, o que ele falou? Você vai levantar, vai sentar, vai respirar um pouco, pra sua pressão não cair, e aí a gente desce da maca e eu te levo no banheiro. Só que na hora que eu sentei, gente, eu senti muita dor mesmo. E eu sentei e eu já levantei de uma vez. Já começou o erro aí. Sentei, levantei de uma vez, e ele tentando me acalmar, e eu não tava na vibe. Ainda bem que ele é muito calmo, muito tranquilo. Beleza, a gente foi ao banheiro, chegamos lá. Eu não consegui sentar no vaso, eu fiz xixi em pé. Então, só que na hora que eu comecei a fazer o xixi, eu senti minhas forças indo embora, assim, aos poucos. E a minha vista foi escurecendo, foi ficando preta. Quando eu vi, eu já tinha desmaiado. Quando eu acordei, assim, que eu voltei pra mim, eu já tava fora do banheiro. Não sei como eu cheguei, eu sei que o Felipe me levou até fora do banheiro, e ele desesperado, tadinho. E aí eu consegui sentar. E momentos de desespero. Só que, tipo assim, gente, eu não estava com apetite. Só que eu estava fraca, eu precisava comer. Mas ao mesmo tempo eu não queria comer, até porque eu já tinha vomitado. E eu não estava com vontade de comer. Mas aí o Felipe foi me obrigando a comer. E eu fui comendo de pouquinho em pouquinho. Então esse primeiro dia, de sábado pra domingo, foi horrível, péssimo. De dia minha mãe veio ficar comigo. E ela perturbadinha da mente, porque, gente, eu estava, sério, destruída. E eu tava tomando medicação forte. Eu abri e ficava assim, um pouco acordada a dormir. Tava um pouquinho acordada a dormir, fraca, passando mal, sem conseguir comer, comendo forçada. Na segunda-feira minha irmã veio ficar comigo. Na segunda eu já estava bem melhor. Eu já estava assim, uma nova mulher. Porque eu consegui prender meu cabelo. Eu não lembro se eu tomei banho. Acho que eu tomei banho. Eu tomei banho no domingo à noite. O Felipe e a minha mãe me banharam. Gente, o Felipe simplesmente me trocou minha fralda, me deu banho, fez tudo, gente. Falei, nossa, aqui, o auge do nosso relacionamento foi esse. Então, também tomei banho, então já deu uma renovada assim na vida. Comecei a me alimentar melhor, comer mais, tava com um pouquinho mais de apetite. E segunda-feira, graças a Deus, já tava tudo bem, só que o que eles fizeram comigo? Eles não fizeram curetagem, não removeram a gestação do meu útero. Eles só tiraram minha tuba esquerda e o meu útero ainda tava com aquela gestação. E aí eu tive que fazer uma outra ultrassom. Tive que ser transportada de cadeira de roda pra a sala de ultrassom. Gente, eu passando mal. E eu tava lutando pra eu não desmaiar. E aí minha mãe, super calma que ela é, ela desesperada lá, e aí o médico me passou na frente do pessoal, consegui ser atendida. E aí eles viram que o saco gestacional, que tava super regular, já começou a ficar meio irregular. Então o médico entendeu que realmente meu corpo iria expulsar naturalmente, eu não ia precisar passar por outro procedimento cirúrgico. Porque o meu medo era eu ter que passar por outro procedimento cirúrgico. Gente, porque eu já estava traumatizada da anestesia, de tudo. E eu ia ter anestesia, sedação. Imagina o desespero que eu fiquei com a possibilidade de fazer curetagem. Então não precisei fazer, e meu corpo foi expulsando.
E eu tava agoniada, gente, porque ainda não estava acontecendo de fato essa expulsão. E aí eu todo tempo conversando com Deus, falando, Deus, pelo amor de Deus, sei que só acontece segundo a tua vontade, Senhor, mas eu não quero passar por esse momento de novo, eu não quero passar por curetagem. Te peço, por favor, que saia naturalmente, pra eu não precisar passar por isso. Porque já foi traumatizante bastante tudo que eu vivenciei. E ter que voltar de novo. E aí eu sei que de segunda pra terça eu comecei a ter, tipo, contrações uterinas mesmo. Então comecei a sentir meu útero contrair. Ele contraía, apertava, depois soltava. Contraía, apertava. E foi assim a noite todinha. Essa noite eu não dormi. E eles me deram medicamento pra mal, na veia e tudo, mas mesmo assim era uma dor que ela não passava. Só que graças a Deus, depois desse sofrimento, meu corpo começou a expulsar naturalmente. Então já foi um bom sinal, que eu não ia precisar passar por outro procedimento. Até que na terça-feira, aí a médica passou, uma médica excelente, veio conversar comigo, me explicou o meu caso, explicou a situação e ela falou, olha, eu não vejo por que você ficar internada. Você já fez o procedimento, já deu tempo da cirurgia pra você voltar pra casa, agora a gente só precisa acompanhar essa outra gestação pra ver se tá tudo bem. E aí você pode ir pra casa, cara. Na hora que ela falou, eu comecei a chorar, gente, porque é muito ruim você estar no hospital. É um ambiente assim que você fica agoniada, não é sua casa, você não se sente bem. E todo momento eu ficava assim, cara, eu não tive tempo nem de viver o meu luto. Porque eu só pensava assim, eu quero ficar bem. Eu quero ficar saudável, eu quero passar por esse momento. Quero que tudo isso passe, que eu tenha saúde e depois que eu tiver saúde aí eu vou sofrer. O meu pensamento era esse. E quando ela falou, me deu um alívio de que eu ia pra casa. Já liguei pro Felipe foi me buscar. Ele foi me buscar. E antes do almoço a gente chegou aqui em casa. E, cara, a pior sensação foi subir a escada do meu quarto, porque eu ainda tava sentindo bastante dor. E cada degrauzinho foi assim, o Felipe me segurando, respirava, um degrau, respirava, parava, a pressão caía, e a gente conseguiu subir, foi pro quarto. Ai, gente, foi ótimo ficar no quarto, assim, na cama. Tá em casa, a melhor sensação. No outro dia eu já tava me sentindo melhor, e cada dia que foi passando eu fui me sentindo ainda melhor. Tem uns 10 dias que eu fiz a cirurgia, e eu já tô conseguindo ir ao banheiro sozinha, tomar banho sozinha, descer as escadas. Eu já tô, assim, bem melhor. Claro que eu tô evitando qualquer coisa, assim, tô ficando o mais quietinha possível, ficando mais tempo deitada, tranquila. Mas eu já tô bem melhor, graças a Deus. E, assim, foi muito difícil passar por todo esse processo, gente. Nossa, pensa. Eu tava até eu conversando com o Felipe, a gente falando sobre, cara, parece que passou um mês da gente, assim, nesse sofrimento. Porque foi tão tenso, foi tanta coisa acontecendo uma atrás da outra. E no final, a gente foi fazer as contas, tinha nem 15 dias que isso tinha acontecido. Mas tá sendo um processo, né? Agora eu passei pelo processo, assim, de saúde, né? Que eu já tô mais tranquila, mais estável. E agora eu tô tentando cuidar um pouquinho do meu emocional, gente. Porque eu tô falando aqui de boa, assim, tranquila, mas não é fácil. Só eu sei que eu tenho passado, como eu falei. Tem dias que eu tô ótima, tranquila, não choro. Agora tem dias que eu tô péssima. Porque foi toda uma expectativa que a gente criou de como ia ser, de planos, né, que a gente fez e que foram destruídos, né, acabou toda a idealização que a gente fez, até mesmo as coisas ruins que a gente pensava, coisas ruins não, as coisas difíceis, a gente não vai vivenciar mais. A gente não vai mais deixar revelação, a gente não vai mais ver o bebê nascer, a gente não vai ter festinha de um ano, a gente não vai mais ter primeiras palavras, não vai ter nada, gente. Tudo aquilo que a gente tinha idealizado não vai acontecer. Então isso é muito difícil, tá sendo difícil pra mim lidar com isso. Além disso, tem a questão do trabalho. Eu também sou uma pessoa que eu não tive férias, assim, muito longas. O período mais longo que eu fiquei sem trabalhar realmente foi no nascimento do Pedro. Mas eu tava ali com a criança, então não tinha realmente como trabalhar, né? E tá sendo a primeira vez que eu tô passando por isso, né? Assim, de ficar... que eles pediram 30 dias de atestado inicialmente, né? Então, justamente, no mês de dezembro, que é o mês que na minha área, que de maquiagem, sobrancelha, é o mês que a gente mais fatura, a minha agenda, gente, já estava fechada. E todos esses dias que eu não fui trabalhar antes também minha agenda estava cheia, eu tive que desmarcar, tive que encaminhar minhas clientes para outras pessoas. Então tá sendo uma batalha que eu tô vivenciando aqui agora. De ficar sem trabalhar, de perder um bebê, de estar nesse momento assim de luto mesmo. Então todos os dias é um sentimento diferente que eu tô sentindo. Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito muito, não sou uma pessoa religiosa, assim, de participar de religião, mas acredito em Deus. E acredito que tudo acontece com um propósito. No momento eu estou vivendo a dor, então ainda não estou enxergando o propósito nisso tudo, mas eu sei que um dia eu vou enxergar. Mas eu sei que o pouco tempo que eu tive grávida, eu fui muito feliz. Que os meus bebês foram muito amados, muito desejados. E que se não foi pra frente, foi porque
não era o momento, sei lá. Tô tentando encontrar um consolo pra mim. Mas eu confio na vontade de Deus, é isso. Eu sei que a vontade dele é perfeita, por mais que a gente não entenda, que seja difícil, uma hora vai fazer sentido. Então, esse é um resumo de tudo que eu estou vivenciando neste momento. Sei que é muita coisa, sei que muita gente estava especulando, comentando sobre. E eu quis vir trazer esse vídeo esclarecendo tudo, porque pra mim é importante falar sobre. Falar sobre me ajuda a superar. Quanto mais eu falo, menos vai doendo, né, com o passar do tempo. E também pra esclarecer, eu sei que vocês estão curiosos pra saber. Mas é isso, gente. Tô vivendo esse processo de luto. Esse processo de ficar sem trabalhar, de ficar parada. Então tá sendo complicado. Mas graças a Deus eu tô tendo todo o apoio do mundo, da minha família, do Felipe também, do meu namorado, que, como eu falei, tá sendo incrível pra mim. E eu tenho um filho, né, o Pedro, então a gente tem que continuar a vida. Em janeiro mesmo ele faz aniversário, a gente já tinha combinado a festinha dele e tudo. E assim, eu decidi que eu vou continuar, vou fazer, porque acho que a gente precisa celebrar a vida, né, do Pedro, e ele é um filho excelente, perfeito. Ele tá aqui, ele precisa de mim. E o aniversário dele é uma coisa muito importante pra ele. Ele tava super empolgado, então, tipo, não tem essa possibilidade de desmarcar. Mas é isso, gente, é isso que eu tô vivenciando. Nossa, foi difícil falar isso tudo. Mas nem sei se o áudio ficou bom, porque em alguns momentos minha voz fica meio ruim. Mas eu espero que, né, traga alguma coisa pra vocês de bom. Pelo menos uma fofoca completa eu trouxe, né? Mas é isso, gente. Confiem em Deus, vivam os seus processos e tudo vai dar certo. Tudo tem um propósito, tem um porquê. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Talvez eu venha falar um pouco mais sobre isso, mas é isso.